Olá pessoal do Bibraga, o meu nome é Helena. Para quem não me conhece, eu fui convidada pela Sara e pela Cibele para participar de um webinário. E a partir desse momento surgiram diversas dúvidas a respeito de visto e nacionalidade. Nós já fizemos todos os vídeos esclarecendo o passo a passo dos vistos. E agora nós estamos começando falando sobre a nacionalidade. Então eu fiz um apanhado geral a respeito da nacionalidade e eu achei interessante também falar um pouquinho sobre a recente alteração da Lei Orgânica número 2 de 2018, que foi a 8ª alteração da Lei da Nacionalidade. A Lei da Nacionalidade, ela é muito antiga, então ao longo do tempo ela vem sofrendo inúmeras alterações. Então essa alteração particularmente foi uma alteração muito recente, de julho. Ela beneficiou bastante tanto a nacionalidade derivada quanto a nacionalidade originária, ou seja, ela reduziu muitos prazos. Então eu vou falar aqui de forma bem sintética as alterações que nós tivemos. Por quê? Porque pode ser o seu caso, pode ser que essa lei ela tenha beneficiado. Então me ajudem aí a propagar, a difundir essas alterações e esses benefícios que essa lei trouxe para a nacionalidade, tanto originária quanto derivada. Então, o primeiro ponto que nós tivemos como positivo. Pais estrangeiros cujos filhos menores eles nascem em Portugal, antigamente para que esse filho ele tenha a nacionalidade era exigido a residência legal em Portugal durante 5 anos. Então essa lei ela reduziu, antes 5, agora 2. Outro ponto também muito interessante, que antes não se falava de outro meio senão através dessa residência legal. Então antes 5, agora 2. E essa nova lei, ela fala que o pai que não tem a residência legal, pai estrangeiro, que o filho nasce aqui em Portugal, se ele tem uma residência a qualquer título, então cortou-se aí o requisito da residência legal, esse filho ele tem direito à nacionalidade portuguesa. Então foi aí uma grande inovação. Por quê? Porque antes o requisito é que esse pai ele tenha a nacionalidade legal. Agora não tem esse requisito, basta que ele tenha uma residência a qualquer título em Portugal durante 5 anos. Mas qual é a diferença? No primeiro caso, o filho ele vai adquirir essa nacionalidade de forma originária, ele vai ser português nato, desde a origem. Agora, nesse segundo caso, não, ele vai se naturalizar, a partir dali por diante. Um outro ponto também bem interessante que não existia na lei anterior é a possibilidade do filho passar para o pai. Mas quando que isso vai poder ocorrer? É só no caso do filho ele ser português originário. Então, o filho adquirindo a nacionalidade de forma originária, ele pode passar para o pai, né? É uma inversão. Então, tem também essa possibilidade. Um outro ponto que vai beneficiar muitos estrangeiros, muitos brasileiros, por exemplo, é a questão da redução do prazo. Porque antes, para você ter o direito à nacionalidade, era exigido a residência legal pelo decurso do prazo de 6 anos. Agora, com a nova lei, reduziu para 5 anos. Então, como nós já tínhamos explicado em vídeos anteriores, você pede um visto no Brasil, o visto é concedido. Você vem para Portugal, vai no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Você vai ter uma autorização de residência, que é a sua residência legal. Então, primeiro,
é deferido pelo prazo de 1 ano, depois mais 2 anos, depois mais 2 anos. Então, antes você tinha a exigência dos 6 anos para requerer a nacionalidade, agora não. Agora, a partir dos 5 anos, você já pode requerer a nacionalidade. Outro ponto também bem interessante é com relação à adoção. Antigamente, para você requerer a nacionalidade por ser adotado por um português, era exigido que essa adoção ela fosse plena. Hoje, com a nova lei, o plenamente ele foi cortado. Então, a qualquer tipo de adoção, se você foi adotado por um português, você pode requerer a nacionalidade. É só você pedir para o tribunal da relação homologar essa sentença estrangeira e depois da entrada no pedido de nacionalidade em razão da adoção. E por fim, a última alteração, que também foi muito significativa, muito positiva, é o que nós chamamos de residência intervalada, intercalada. Antigamente, para você requerer a nacionalidade, a lei ela exigia que esse prazo ele fosse contínuo. Então, ou seja, antes 6 anos contínuo, agora 5 anos, só que esses 5 anos eles podem ser intervalados, desde que esse prazo ele não seja superior a 15 anos. Então, um exemplo, você residiu aqui em Portugal legalmente por 3 anos, depois voltou para o Brasil, ficou lá durante 2 anos, você retoma, volta para Portugal e aí você só precisa de mais 2 anos. Você vai ter a soma desse período para você poder pleitear a nacionalidade. Então eram essas as considerações a respeito das alterações trazidas com essa 8ª alteração da Lei da Nacionalidade. Quem tiver alguma dúvida é só enviar o e-mail jurídico@bibraga.pt. Tchau, tchau!